tendo uma palavra de oração, como a gente tem tido todo domingo aqui, de clamor pelo nosso país, pelo mundo, de forma geral, que tem sido assolado por essa doença, para que Deus opere, como eu creio que já tem operado, de forma em que nós possamos descansar o nosso coração e vermos a graça de Deus na recuperação das pessoas, na transformação delas, e ao mesmo tempo usando tudo isso para que o seu santo nome seja honrado. Quero pedir que nesse momento nosso irmão Lucivaldo nos conduza a Deus numa oração, especificamente por essas coisas que nós temos orado todos os domingos. Oremos. Amado Deus, nós te bendizemos pelo privilégio de estarmos na tua casa e família da fé, para mais uma vez, ó Deus, cultuarmos o santo nome do Senhor, sermos alimentados por tua palavra. Mas antes de qualquer coisa, ó Deus, nós queremos rogar ao Senhor que aquiete o nosso coração, ó Deus, e nos dê, ó Deus, segurança, paz e tranquilidade, sabendo que o Senhor é aquele que governa sobre todas as coisas. Amém. Colocamos diante de Ti, ó Deus, a situação aflitiva que o nosso povo passa, em que a pandemia, ó Deus, tem tirado o sono de muitas pessoas, tem assolado a nossa sociedade, trazido medo e tranquilidade, trazido, ó Deus, apreensão, mas nós queremos quedar aos Teus pés, ó Deus, reconhecer que o Senhor governa sobre tudo, o Senhor, ó Deus, tem tudo sob controle, e rogamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos aquiete nesse momento. Fale ao nosso coração através da Tua palavra e nos alimenta, ó Deus, como o Senhor tem feito até esse momento. Dá-nos graça, ó Deus, enquanto povo Teu, para testemunhar, ó Deus, a esse mundo que há um Deus que governa a história e que as coisas não estão, ó Deus, fora do Teu controle. Tudo, ó Deus, provém das Tuas mãos e nós rogamos, ó Deus, que o Senhor seja misericordioso, compassivo e mais uma vez manifeste a Tua bondade sobre todos nós. Debela, ó Deus, essa situação. Dá-nos, ó Deus, que confiemos no Senhor enquanto a tempestade dura, para que possamos, ó Deus, testemunhar dos Teus poderosos feitos mais uma vez sobre a nossa história. Nós rogamos assim, confiados e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, João capítulo 5, verso 1 até o 9, diz assim: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ali existia, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, colocou-se a andar. E aquele dia era sábado. Oremos nesse instante, peçamos a Deus que renove a nossa fé e fortaleça o nosso coração. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque é nela que nós encontramos descanso para a nossa alma em momentos de aflição e de angústia. Portanto, Deus, venha nos fortalecer através dela, é o que nós te suplicamos. E que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração, seja sempre agradável a Ti, Senhor meu, rocha minha e Redentor meu. No nome de Jesus. Amém. Em Cristo está a solução para as nossas mais terríveis aflições. Isso é algo absolutamente comum para todos nós, mas é algo que precisa sempre ser alimentado no nosso coração, para que a gente, em meio às dificuldades que nós enfrentamos, às lutas que nós passamos, de forma alguma percamos a percepção de que Ele continua sendo a solução
para as nossas aflições, para os nossos dramas e para as nossas lutas diárias. E por que eu digo isso? Porque a gente vive num mundo muito rápido, em que as pessoas querem sempre soluções rápidas para as coisas da vida delas. Nesses dias de pandemia, nós vemos o comércio, de certa forma, pegando um outro caminho, que já existia antes, mas se intensificando cada vez mais e se readequando, por exemplo, a agir com rapidez na entrega de alimentos quando você pede o alimento em determinado restaurante ou em determinada loja ou em determinado lugar onde forneça alimento. É interessante que o mundo da tecnologia, dos drones, das câmeras, eles vão acompanhando a gente em todos os nossos passos. Isso também é algo que se inova a cada dia, a cada instante, porque mostra a pessoa num tempo real, mostra onde ela mora. Ela consegue ver a casa dela estando nos lugares mais longínquos desse país ou do mundo. Existem muitos de vocês aqui, inclusive o Flávio é um, que tem um programinha no celular que monitora a casa inteira. Está lá no Rio Grande do Sul. Ele sabe o que está acontecendo na casa dele e os movimentos que estão acontecendo ali. É uma coisa interessante, né? A gente vê o quanto a agilidade, a rapidez das coisas, elas nos colocam num ambiente aparentemente de conforto. Aparentemente de conforto. Nós temos os apps, né? Os apps de iFood. Esses apps de iFood têm comida de tudo quanto é tipo, né? Tem sobremesa de tudo quanto é tipo. Você pede lá, ele marca o tempo. Se chega sempre no tempo que ele marca, às vezes existem alguns contratempos, né? Que aparecem no caminho. De repente é uma encomenda a mais, é o pneu da moto que furou, é o indivíduo que não achou direito o endereço, sei lá, pode demorar um pouquinho, mas ele marca a hora para chegar naquele momento, a sua comida está lá na sua casa. O mundo rápido, ágil em que a gente vive, ele é interessante, porque nós temos dispositivos hoje de FaceTime, de WhatsApp, de drone, de Zoom, por exemplo, que aonde quer que você esteja, você vê a pessoa, parece que ela está ali do seu lado, né? Eu descobri alguns primos lá em Portugal agora, e sempre eu tenho falado com eles via FaceTime. Ele faz você atravessar o Atlântico em poucos segundos. Veja só que coisa extraordinária essa, né? O que a tecnologia é capaz de fazer. A gente vai e vem com rapidez em tudo. E a gente se acostumou a pensar que as coisas são assim na nossa vida. As coisas acontecem exatamente assim, como se fosse um conto de fadas, onde toda a tecnologia ela nos favorece para que as coisas aconteçam rapidamente, e a gente acha que é assim. Inclusive na nossa comunhão com Deus, na nossa relação com Cristo, no nosso amadurecimento na fé. E há pessoas que pensam que simplesmente o ir e o vir à igreja, sem terem uma vida devocional mais fundamentada na Escritura, conseguem avançar de forma mais acelerada na sua comunhão e maturidade cristã. A gente está acostumado a essas coisas rápidas. Essas coisas rápidas, às vezes, enganam o nosso coração, porque a gente pensa que a solução para os nossos problemas está exatamente nisso aí. Há algum tempo atrás, alguns cientistas, eles descobriram, segundo eles, um remédio que cura a depressão em um dia. Eles começaram a testar em rato. Primeiro que eu não sabia se rato tinha depressão, né? Mas ele tem um neurotransmissor de excitabilidade que transmite no sistema neural do indivíduo por todo ele esse tipo de excitação. E eles testaram isso no rato, e o rato foi muito bem com essa nova droga. Aí eles estavam começando a testar isso em ser humano. Porque assim, a gente entra em crise, a gente passa momentos difíceis, ao invés da gente buscar a direção da Escritura com firmeza, porque depressão, ansiedade, crise existencial não é coisa de agora. O próprio Senhor Jesus já falava a respeito disso. Se nós lermos os Salmos, nós vemos momentos de profunda depressão na alma de muitos desses homens, no começo principalmente deles, mas quando os salmos vão se finalizando, você vê o sentimento magnífico de prazer, de alegria, que eles também tinham em expressar a sua comunhão e a sua fidelidade a Deus. Porém, quando entra uma situação como essa, os cientistas começam a descobrir uma pílula que um dia cuida da depressão, trata da depressão, resolve o problema das pessoas. Sabe por quê? Porque nós queremos as coisas rápidas. Hoje em dia, nós queremos que as coisas sejam tudo para o ontem, para o depois da manhã. E isso acaba atrapalhando a nossa vida, exatamente porque nós começamos a pensar que a solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para as nossas lutas, está naquilo que nós construímos, naquilo que nós fazemos, nas coisas relacionadas às nossas habilidades.
é a nossa capacidade de fazer as coisas girarem. Mas quando a gente vem para esse texto aqui, ele mostra uma situação completamente diferente. Nesse texto aqui, Jesus mostra que a solução para algumas coisas da vida, elas ainda continuam centradas absolutamente nele. E algumas coisas que são as mais significativas e importantes para o nosso coração. Algumas das coisas que trazem solução para a nossa alma, que nos ajudam a descansar em meio aos conflitos, aos problemas e às aflições da vida. Que ele tem essa chave que destranca tudo isso e é capaz de renovar a nossa esperança, mesmo quando aqui e ali nós passamos por momentos difíceis e não conseguimos encontrar em nenhuma outra parte a alegria genuína e o prazer verdadeiro. Portanto, esse texto, Jesus aponta a solução para um problema sério de um homem que já durava quase 40 anos. Quase 40 anos. Ele estava doente, e isso eu creio que gerava grandes sofrimentos e aflições na vida dele, além dele se achar um homem absolutamente insignificante. E esse texto aqui mostra algumas características disso. Ele estava num tanque, onde se dizia que descia um anjo, vez por outra, para agitar uma água que era milagrosa e ele ficava curado. Só que esse versículo, que é o 4, ele está entre colchetes, o que significa que ele não se encontra nos melhores originais gregos, nas melhores traduções, nos manuscritos mais antigos. Mas o decorrer da história mostra que este homem, há 38 anos frequentando aquilo ali, possivelmente encontrou alguma coisa diferente e deve ter visto algum milagre, porque do contrário ele não estaria ali durante tantos anos procurando uma cura. Ele era um paralítico, pelo menos é o que dá para entender do texto. Ele não conseguia se mover sozinho, o verso 6 mostra isso com muita clareza. Mesmo sendo um paralítico, na ordem de prioridades, ele teria a prioridade para poder ser jogado primeiro no tanque, mas quando você lê o verso 3, ele é dramático. Ele diz que existiam cegos, coxos e aleijados. Quer dizer, se ele estava dentro da lista de ordem de prioridade, ainda assim existiam outras ordens de prioridade. Existiam pessoas provavelmente com doenças mais graves do que ele, mas existiam pessoas que talvez tivessem amigos para se compadecer dele e jogá-lo no tanque nos momentos em que ele passava por dificuldade. Ele era um paralítico e não conseguia se jogar sozinho. E ele vive dentro de um contexto que é o seguinte: cada um por si e Deus por todos. Cada um cuidava da sua própria vida, da sua realidade, sem a expressividade em momento algum de misericórdia, de graça. Porque vamos dizer que realmente o anjo descia, chacoalhava a água e o primeiro que caísse lá era curado. E isso aconteceu com outras pessoas. Aconteceu porque alguém levou aquela pessoa. Esse outro alguém que levou a pessoa não podia ter olhado para uma outra pessoa que estava ali e se compadecido dela e ao mesmo tempo ter levantado-se em um determinado momento ou outro e dizer: olha, parece que o anjo vai descer lá hoje, vamos lá para ajudar fulano de tal, que está ali há muito tempo e a notícia tem corrido de que ele está ali há muito tempo. Ninguém. Porque às vezes parece que é assim. Ao invés de nós nos unirmos no sofrimento, é cada um por si e Deus por todos. Eu imagino a aflição, o desejo, a tentativa de solução do problema dele. Tudo isso juntado com a sua própria incompetência de resolver o seu drama e a sua dificuldade, que ele não conseguia se mover. E é exatamente em momentos como esse que a gente precisa aprender a encontrar na vida uma solução para o nosso problema que não está simplesmente em nós. Mas se essa solução não vier ao nosso encontro, nós não conseguimos resolver os nossos problemas sozinhos. É exatamente assim que as coisas acontecem. Elas surgem repentinamente na nossa vida. A solução ou os problemas. E nem sempre nós conseguimos lidar com ele. É por isso que existem algumas perguntas que esse texto faz e que Cristo faz para que isso ficasse absolutamente claro. Imagine só uma separação, a morte de um filho, uma tragédia que às vezes acontece dentro da família. Uma doença, uma pandemia que tem assolado todo mundo, como por exemplo a Covid-19, e que tem deixado as pessoas em alerta. E é normal que isso aconteça, é comum que isso ocorra nesse instante. Nós não temos controle sobre essas coisas. Elas vêm, ocorrem e muitas vezes nos prostram, porque a solução não está nas nossas mãos.
Não está. Parece que é simples, né? Por exemplo, uma ciência tão avançada como a nossa nos dias de hoje, altamente tecnológica, países do mundo inteiro, países tops, universidades das mais expressivas do planeta, ainda não conseguiram resolver o problema criando uma vacina, ainda que já alguns lugares do mundo têm uma vacina que já está sendo testada em humanos, para ver se realmente elas passam por todas as fases e nessa fase última ela é efetiva para a cura. Há quantos meses isso está acontecendo? Isso só mostra que, dentro da nossa realidade de iFoods, de tecnologia rápida, de apertar o botão da tecla e as coisas acontecerem, nem sempre a solução está nisso. E esse texto da Escritura mostra isso. Em Cristo está a solução para os nossos problemas. Por quê? Esse texto mostra que nós podemos esperar em Jesus realmente aquele que possa dar continuidade e direção à nossa vida, mesmo quando repentinamente os problemas aparecem. Por quê? Em primeiro lugar, porque absolutamente nada passa desapercebido aos olhos do nosso Senhor. O verso 6 começa dizendo assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E essa para mim é uma das perguntas mais significativas desse texto. Porém, o que me faz reparar muito aqui em Cristo como sendo a solução, o remédio, a alternativa única para as nossas dificuldades, é exatamente a capacidade que Ele tem de perceber as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos dramas, os nossos momentos difíceis. O texto começa dizendo que Jesus viu aquele homem deitado, um homem por quem passaram-se milhares de pessoas durante 38 anos. Nunca ninguém tinha olhado para ele com aqueles olhos, percebido o seu drama mais profundo, as suas aflições e as suas angústias maiores. O texto diz que Jesus o vê e o vê deitado. E a palavra deitado aqui era interessante porque ela expressa aqui alguém que está prostrado, caído, com algum tipo de dificuldade, passando por algum momento difícil. Jesus não simplesmente vê o indivíduo, mas ele vê o indivíduo na sua situação totalitária, na sua miséria maior. Ele percebe os dramas presentes na sua alma. Ele consegue ter olhos clínicos além de qualquer médico. Ainda porque a Escritura diz que Jesus é o médico dos médicos. E a percepção clínica dele é fora do comum. Ele não percebe isso só no homem deitado adoecido, mas ele percebe as coisas que passavam no coração dele, na alma dele, na vida dele. Esse é o significado da palavra deitado aqui. Alguém que está acometido de algum tipo de enfermidade. E sabe o que Cristo faz? O texto diz que ele vê, ele percebe, ele consegue entender aquilo que estava há muitos anos amarrando o coração daquele homem, amargurando a sua alma e gerando grandes conflitos e grandes problemas dentro da sua vida. Ele estava ali sem que houvesse uma solução, uma alternativa para o seu drama. Mas quando Jesus passa em meio a milhares de multidões que provavelmente já haviam passado ali, ele repara, ele para, ele olha, ele entende e percebe a dor, a angústia e a aflição do coração daquele homem. E isso para mim é muito significativo, é muito importante, porque isso mostra que absolutamente nada neste mundo está desapercebido aos olhos de Deus. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, de crises e de angústias. Essas situações que geram todo esse alarme no nosso coração, às vezes nos levam inclusive a pensar que nós somos anônimos, que ninguém olha para a gente, que a vida humana está aí, à deriva. Não é verdade. O texto das Escrituras me fazem lembrar daquele texto de Mateus, onde os cegos estavam, Jesus andava pelo caminho e tinha os cegos clamavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto diz que os discípulos mandaram com que eles se calassem e ficassem quietos. Mas a Escritura diz que Jesus parou, olhou para eles e disse: o que vocês querem? Vocês querem ser curados? Sim, nós queremos ser curados. E Jesus cura os cegos e eles levantam e saem andando. Ninguém deu atenção. Ninguém era capaz de se sensibilizar com a vida daqueles homens. Mas Cristo parou, viu o seu drama e resolveu o seu problema. E aqui é a mesma coisa.
O quanto muitas vezes nós perdemos tempo buscando soluções em coisas que não são. Nos esquecemos que na Escritura nós temos relatos e mais relatos de alguém que é capaz de trazer as mais profundas e verdadeiras soluções para os nossos dramas e para as nossas angústias. Nós olhamos para a Escritura Sagrada e vemos um Cristo que nos observa. Nós não passamos desapercebido aos seus olhos, nos mais profundos abismos nos quais nós nos encontramos. Mas também a nossa vida é um livro aberto diante dele. Nós podemos esconder de qualquer um. Nós podemos mentir para nós mesmos, mas o texto da Escritura diz que Jesus vê, e Ele vê a nossa situação, e Ele conhece a realidade da nossa situação. Nós podemos nos mascarar, nós podemos às vezes colocar uma roupagem diferente, nós podemos de certa forma rir, querendo chorar, amargurado e demonstrando que está feliz, mas Cristo conhece o verdadeiro quadro da nossa vida, e somente para trazer alento para a gente em momentos difíceis. Ele é a verdadeira solução. Nem sempre as pessoas conseguem ver o que a gente está sentindo, ainda que a gente esteja sofrendo. As pessoas às vezes não conseguem perceber aquilo que sangra o nosso coração. E algumas ainda são tão levianas e más que elas fazem questão de, sem saber o que você está passando, ainda muitas vezes pisar em você, te ofender, te magoar, te entristecer. Seja nos relacionamentos familiares, sejam nas amizades, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. As pessoas às vezes não conseguem decifrar os enigmas da nossa alma e ver o quão triste em alguns determinados momentos nós estamos. E nem conseguem perceber com quantas pessoas você trabalha, quantas vezes você foi trabalhar, com quantas pessoas você andou, com quantas pessoas você esteve esse final de semana, ou semana passada, ou alguns meses atrás, vivendo momentos de angústias profundas na alma. E ninguém sabia, e ninguém percebeu, e ninguém soube detectar isso. Você escondeu muito bem. Mas o texto das Escrituras diz que Jesus vê, e Ele vê o estado no qual nós nos encontramos, se deitados ou em pé. Ele vê a nossa soberba, a nossa arrogância, a nossa prepotência. Ele vê o coração quebrantado, contrito. Ele sabe de todas as coisas. Por isso, esse texto me ajuda a entender que nada aos olhos do Senhor passa desapercebido. Sua vida não é mais uma a existir neste mundo sem que ninguém estivesse vendo. Ao contrário, existe alguém vendo, prescrutando a sua vida e sabendo daquilo que se passa com você. Mas esse texto nos ensina mais algumas coisas. E a segunda coisa é que Cristo é a solução para os nossos problemas, porque Ele conhece a nossa situação e Ele é capaz de não somente dar a solução para os nossos problemas, mas Ele sabe o tempo de duração das nossas lutas e dos nossos dramas. O verso 6 vai dizer assim: sabendo que estava assim há muito tempo. Ele não só tem olhos clínicos para entender o nosso drama maior, mas Ele sabe o quanto tempo essas coisas duram na nossa alma, há quanto tempo nós estamos assim, há quanto tempo essas coisas vêm calejando o nosso coração. Sabendo que estava daquele jeito, não simplesmente deitado, não simplesmente enfermo, mas com aquele turbilhão de angústias na alma há muito tempo, 38 anos, se achando um nada. Imagina isso. Uma pessoa que olha para a história e pensa de si mesmo algo absolutamente equivocado. Porque todos os homens têm significado na história. Porque todos eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Agora, uma das coisas mais desprezíveis para o ser humano é quando outros seres humanos não conseguem perceber as suas angústias maiores e mesmo quando percebem, não conseguem muitas vezes estender a mão e ajudar. Isso deprime, isso leva o indivíduo a se portar como alguém que não tenha a mínima possibilidade de encontrar em si mesmo algum valor. Mas o texto das Escrituras diz que Jesus sabia que Ele não simplesmente estava deitado, prostrado, entristecido com toda aquela situação, mas sabia há quanto tempo isso estava acontecendo. Isso para mim aqui mostra a onisciência divina. A onisciência divina, quando Cristo, sem conhecer aquele homem, no sentido de ter sido apresentado, andado com ele, pegado na mão dele,
sentado com ele, chamado para tomar um café, bater um papo, sei lá, alguma coisa que fosse estreitando os laços de relacionamento e de amizade, sem que Cristo nunca tivesse feito isso. O texto da Escritura diz que ele sabia que ele estava daquele jeito há muito tempo. Eu não vi aqui, em nenhum lugar, que Jesus pegou algum tipo de texto para fazer algum tipo de pesquisa a respeito da vida daquele homem. Isso só mostra a onisciência divina. E a onisciência divina é o atributo que nos ajuda a entender que Cristo sabe de todas as coisas, que Ele conhece todas as coisas, que Ele sabe das coisas mais presentes no nosso coração. Ele consegue ler aquilo que está no profundo da nossa alma. Ele não te conheceu simplesmente o dia que Ele te chamou para servir no Evangelho. Ele te conhece desde antes de você nascer. As Escrituras Sagradas, no Salmo 119, diz que os nossos dias foram escritos e determinados antes que nenhum deles houvesse ainda. Antes que houvesse a escrita da forma com que nós entendemos, o Deus que criou a escrita, que criou a inteligência humana, já havia escrito, para expressar o conhecimento que Ele tem a respeito de cada uma das coisas da minha vida e da sua. Ele é onisciente. Ele não é como a gente, que joga pedras ou dados para tentar, na sorte, encontrar uma solução e um caminho para os nossos momentos mais difíceis. Ele sabe. A gente, às vezes, como eu já disse, né? Às vezes a gente interpreta bem a nossa vida, interpreta bem. Porque a gente, às vezes, quer, ao invés de buscar em Cristo a solução para a nossa angústia e para o nosso drama maior, nós achamos que ninguém está vendo aquilo, e que aí então, já que ninguém sabe mesmo, eu vou continuar vivendo dessa forma. Mas o texto diz que Jesus sabia, no verso 6, sabendo há quanto tempo ele estava assim. Não existe órfãos neste mundo, não existe, neste aqui não. Não existem anônimos na história. Você sabe o que significa, o que simboliza o túmulo do soldado desconhecido? Eram os soldados enterrados, ou na Primeira ou na Segunda Guerra, ou depois da Guerra Napoleônica, onde eles eram enterrados e ninguém sabia qual era o seu nome, qual era a sua genealogia, quem era o pai, quem era a mãe dele. Então se enterravam em Varsóvia, em Paris, na Alemanha, nos Estados Unidos. Todos esses lugares têm túmulos dos soldados desconhecidos, porque eles apontavam para todos aqueles que morreram anonimamente na guerra, sem uma identificação e sem poderem ser identificados. Com Cristo isso não acontece, é uma impossibilidade. Não existe anônimos, não existem soldados desconhecidos, não existe ser humano nesta terra a quem Cristo não vê, não percebe a sua história, a sua vida. Cristo sabe das coisas mais escondidas presentes no coração humano. Ninguém pode esconder absolutamente nada dele. A doença, a aflição, a angústia, o temor, os medos, qualquer coisa que surja no nosso coração, não é possível de ser escondido diante dele, porque ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o dia que nós nascemos, o tempo de história que nós percorreremos aqui, o dia da nossa morte. E é interessante que ele é específico. Aqui existiam muitas pessoas que nunca deram um olhar que fosse para este homem. E diante de tantas pessoas que existiam ali, ele aparentemente um proscrito, é nele que Cristo vai, mostrando a ação definitiva da eleição, da graça e do amor de Cristo pela vida daquela pessoa. É assim que Cristo faz. Ele é capaz de agir assim na nossa história. Ele vem pontualmente, diante dos momentos mais difíceis da nossa vida, para resolver aquilo que ninguém consegue resolver e que ninguém tem autonomia para resolver. Porque somente Ele, conhecedor de todas as coisas, é capaz de fazer isso. Conhecendo, sabendo há quantos anos ele estava daquele jeito. 38. 38 anos esperando compaixão, misericórdia, amor de alguém, piedade. Já pensou? Quanta é a indiferença do ser humano para com o ser humano quando ele enfrenta os seus momentos difíceis. Existem coisas que nós às vezes realmente não conseguimos fazer, porque nós somos Cristo. Nós não conseguimos decifrar o que está no coração do homem, ainda que
pela proximidade que nós temos, às vezes, uns com os outros, nós conseguimos notar ali, davam as esmolas para ele. Eu cheguei a dar esmola para ele também, mas ele provavelmente morreu, ele já era de bastante idade, nunca mais ele foi visto ali naquela região. Essas coisas nos ajudam a enxergar a realidade da pessoa e tentar ajudá-la. Agora, existem coisas que nós não conseguimos fazer, porque nós não conhecemos, nós não sabemos. Quando sabemos e ficamos conhecendo, às vezes é possível fazer isso. O texto aqui é diferente. Ele diz que Jesus sabia há quantos anos aquele homem estava daquele jeito. E muitos de milhares que passaram ali, e que o viram naquela situação, e que sabiam da sua situação, nunca se apiedaram dele. Mesmo aqueles que tiveram sucesso na cura dos seus parentes, nunca, o texto não menciona. E ao contrário, ele vai dizer, eu quero ser curado mais para frente, mas não tem ninguém que me ajude. Mas isso aí é daqui a pouco. Uma coisa é fato, às vezes você sofre com os seus momentos difíceis, você sofre com as suas lutas, nem sempre elas são ruins. Deus as usa para trabalhar o seu caráter, o meu, para nos fazer moldados mais parecidos com Cristo. Mas uma coisa é real, e é fato. Não existe nada que você possa esconder diante dele. Ele é onisciente, ele sabe quanto tempo você vive, tanto nos seus momentos difíceis, quando ele sabe quanto tempo você vive na penúria espiritual. E que às vezes a sua falta de alegria, a sua falta de paz, o seu momento de ansiedade é resultado muitas vezes disso. De gente que não lê a Bíblia, de gente que não ora, de gente que não tem uma vida devocional firmada na Escritura, e qualquer vento que passe derruba. A vida cristã é construída ao longo da história, para que nós nos fortaleçamos e nos renovamos a cada dia. Não é simplesmente levantar pela manhã e dizer, Deus, obrigado por esse sol maravilhoso, em nome de Jesus, amém. O dia inteiro com o coração trabalhando, envolvido em todas as atividades que te trazem aparentemente prazer. A Escritura não tem canto no seu coração. A Escritura não tem valor para a sua vida. A vida devocional de oração sumiu da sua história há muito tempo. Você fazia isso quando você era criança. E hoje foi se distanciando dessas relações profundas e necessárias de intimidade com Deus. Vive um momento de infelicidade, de falta de paz, de intranquilidade. É verdade. Verdade. Vive mesmo. E Jesus sabe quanto tempo você está assim. Ele sabe. A melhor alternativa é que você se arrependa e busque nele graça e direção. Hoje nós somos, ao mesmo tempo, intoxicados por uma tecnologia que tem coisas muito boas, mas, por outro lado, nós, às vezes, banalizamos a nossa vida de comunhão com Deus por acharmos que ela deve ser de tal forma que é as coisas da tecnologia. Não é assim. Não é. Esse homem estava há 38 anos lá. Somente Cristo foi capaz de perceber o seu drama e saber o quanto tempo ele vivia naquela penúria miserável. Cristo foi a solução para ele, sem dúvida. Como Cristo é a solução para a sua vida, para a sua paralisia espiritual, para a sua vida que não anda. Anda bem, economicamente você construiu coisas, você conseguiu conquistar coisas, você tem caminhado neste mundo com alguns prazeres e mimos que o próprio Deus te dá, mas você tem se esquecido que você é um paralítico. Você não anda. Você está ali, naquela vidinha, sempre com uma rusga de amargura, de inquietação, de aflição na alma, pensando que é anônimo, mas não é. Em terceiro lugar, esse texto ensina que Cristo é a solução, sabe por quê? Para a nossa situação mais difícil, por causa da sua ação poderosa, não poder ser impedida por ninguém. Ele age poderosamente e ninguém pode impedir que ele haja poderosamente. O verso 8 e o verso 7, na verdade, dizem assim: respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E então lhe disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, tomou o seu leito
pôs-se a andar, e aquele dia era um dia de sábado. Ação poderosa de Deus. Ele pode solucionar os nossos problemas, porque ninguém pode impedi-lo de agir. Nem aqueles que muitas vezes não o conhecem como deveriam conhecer. O texto é muito claro aqui para nos ajudar a perceber a grandeza da ação poderosa de Deus na história, não simplesmente para curar, mas para redimir aquele homem. Está escrito aqui: respondeu-lhe o enfermo. Ninguém me joga na água. Sabe por quê? Jesus pergunta para o enfermo se ele queria que fosse curado, o que é óbvio. Óbvio. Se apresenta um homem diferente, cuja fama havia percorrido toda aquela região. Já havia chegado no tanque a notícia de que existia um homem ali diferente. Tanto é que quando ele chama Jesus de Senhor ali, ele usa uma palavra grega para mostrar que ele não era um simples Senhor, ele era o Senhor. É isso que está escrito aí. Portanto, quando ele se apresenta diante do paralítico, possivelmente o paralítico sabia quem ele era, até mesmo pela forma de tratamento do paralítico com relação a ele. E sabe o que ele diz aí? Ninguém me joga na água. Jesus faz uma pergunta para saber se realmente o foco no coração dele, do paralítico, estava em quê? Naquele que era a solução para o seu drama, ou nas esperanças que os homens plantaram no seu coração? Porque essas são mais fáceis. Olha, nós vivemos um momento de pandemia trágico. Sempre tem que se falar a respeito disso. É porque é o que está mais aflorado do coração de cada um de nós. Sabe quando que o momento de alarme vai passar? Sabe? Quando tiver a vacina. Que a vacina estiver sendo dada em todo mundo. Aí as coisas vão voltar ao normal. Porque às vezes nós olhamos para as soluções que os homens trazem, ou para as aparentes soluções vindas de fora da Trindade, do que a possibilidade de, em próprio Cristo, ter a solução para os nossos dramas maiores. Foi isso. Por isso que ele pergunta: o que você quer que eu faça? Você quer ser curado? Na verdade, eu pergunto. Você quer ser curado? Eu quero, mas como é que eu vou ser curado se alguém não me ajuda? Eu queria ser jogado lá, porque a única esperança que ele tinha era aquela. Esse é o problema da nossa mono-esperança. Nós acharmos que só existe um caminho para ela, e que o caminho dela está em nós, nas atitudes que nós temos habilidades de fazer, nas nossas competências pessoais. Ele olha para tudo aquilo, um drama desgraçado. Ele podia ter dito: olha, você quer ser curado? Jesus, me joga lá. Se ele fosse um pouquinho mais proativo, né? Mas ele estava tão, vamos dizer assim, desesperançoso com o ser humano e com a possibilidade do ser humano fazer alguma coisa, que ele diz: olha, Jesus, eu fico imaginando no coração dele, até queria pedir ajuda, me joga nesse tanque quando a água for agitada. Mas ele não imaginou que Jesus pudesse fazer isso. Mas a alternativa de Cristo era muito mais rápida e eficiente. Você quer ser curado? Ninguém me joga no... Esse é o problema nosso. Nós olharmos para as coisas à nossa volta e acharmos que a solução está no que nós podemos fazer, no que os homens podem fazer por nós, somente. Somente nisso. Nos esquecemos que os homens, a história, a criação, tudo que existe neste mundo, ele é cooperativo com Deus no desenvolvimento histórico de todo o mundo, de toda a nação e da minha vida e da sua. Mas a solução não está nisso. A solução não está no que eu acho. E é por isso que Jesus diz para ele: você quer ser curado? Quero. Ele devia dizer: Jesus, cura a mim, então me cure e resolva o meu problema. Mas não. Era uma pergunta para que se percebesse eu e você que nós não devemos pôr esperança que não seja em Cristo. Que as coisas, quando estão muito ruins, ainda assim nós conseguimos nos enganar, achando que elas vão ficar boas pelo nosso esforço e pela nossa força e pelo nosso poder. Não é isso que Cristo está ensinando aqui. Por isso que ele responde dessa forma, muito simples. Aí Jesus diz para ele assim: levanta, toma o teu leito e anda. Muito melhor do que
pegar aquele homem que eu não sei se era grande, se era pequeno, se era gordo, se era magro, colocar nas costas, chegar até um dos pavilhões do tanque e jogá-lo lá dentro. Correndo a possibilidade ainda de errar a jogada, ele ter uma quina do negócio, ele bater a cabeça, dar um traumatismo, o negócio ficou pior. Jesus resolve isso de uma forma muito mais simples, né? Pega o teu leite e anda. Às vezes existem muitas coisas que querem atrapalhar a nossa vida de comunhão com Deus e o nosso conhecimento a respeito de Cristo. E os fariseus aqui religiosos eram um desses, porque todo esse capítulo depois vai desenrolar, sabe do quê? No fato de Jesus ter curado no dia de sábado. E os fariseus diziam que isso não podia, mas existia uma lei com 39 artigos dos judeus, e dentro dessa lei, curar alguém no dia de sábado e ajudar no dia de sábado podia. Então não estava errado o que Jesus fez, inclusive diante desses 39 artigos dos judeus que eles haviam instituído séculos antes. Mas o problema deles era com Cristo, a raiva deles era contra o Senhor. É contra aqueles que resolvem os nossos dramas maiores. A sua paralisia, a sua enfermidade, aparentemente sem solução, foi resolvida imediatamente. Sabe por quê? Porque quando Deus age na história, nós vemos coisas aparentemente impossíveis acontecerem. Aparentemente impossíveis. É que eu parei com vocês aí na leitura do capítulo 5, né? Se você for continuar lendo esse texto, você vai chegar no capítulo 8, por exemplo. Você vai ver Cristo salvando a vida de uma prostituta, na verdade de uma mulher adúltera, e mostrando a ela graça e perdão. Aí você vira a página do capítulo 9. Capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. Impossibilidade. Mas Jesus lá faz reconstruir o globo ocular, qualquer coisa que tinha lá, a necessidade de ser reconstruído para que ele enxergasse de novo. Está escrito. E no capítulo 11, sabe o que Jesus faz? De João? Sabe? Sabe? Ele ressuscita um morto de 4 dias, fedendo, em estado de decomposição. A irmã do morto chegou lá diante do túmulo e disse assim: Senhor, o Senhor quer que tire a pedra, mas isso aí já fede, que é um negócio que ninguém vai suportar, esse fedor aí. E Jesus ordena, abre o túmulo e Lázaro sai para fora. Ninguém pode impedir o poder de Deus quando Ele quer agir na história. E se Ele tem trazido eu e você aqui neste dia, ou nos dado a oportunidade de ouvir a Escritura, é para que você saiba que a solução está nele. Às vezes nós colocamos soluções em coisas, em padrões humanos, única e exclusivamente, como se elas fossem a solução para os nossos dramas. Você lembra da criogenia? Quem lembra da criogenia aqui? A criogenia foi um movimento que surgiu nos Estados Unidos, na ciência americana, lá na década de 90, onde o indivíduo que morria, ele era congelado, virava bloco de gelo. E eles congelavam o indivíduo e guardavam. Para quê que eles guardavam o indivíduo congelado? Para que quando eles descobrissem a cura daquela doença, descongelasse o indivíduo e o indivíduo fosse curado e voltasse ao normal. Mas tem cabimento um negócio desse? O indivíduo não é só corpo da matéria, não. E a alma? Mas, ok. Sabe o que começou a acontecer com a criogenia? Sabe? Os caras escapavam, batiam numa quina, caíam no chão, quebrava. Os blocos de gelo quebravam. Ficava pior, né? Ficava pior. Sempre o homem querendo achar solução para a crise, para a morte, para a vida fora de Cristo. Ninguém ajudou aquele homem. Mas a solução genuína estava em Cristo e ele foi lá e resolveu o drama daquela pessoa, porque ele tem poder para fazer isso. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Ele foi capaz de ressuscitar a gente, morto dentre os mortos, colocando vida no nosso coração, fé e esperança na nossa vida, para que nós pudéssemos confiar genuinamente nele e seguir como servos de Deus, a despeito dos momentos difíceis que nós enfrentamos, a despeito das vozes que nós ouvimos, a despeito dos momentos caóticos que aqui e ali surgem na nossa vida. Cristo é a solução, não simplesmente para essas coisas do dia a dia, simples, como a cura de um paralítico, a cura de um cego de nascença, o ressuscitar de um morto, mas Ele é a cura genuína para o nosso pecado, para trazer paz ao nosso coração,
para trazer perdão à nossa alma diante das ofensas, dos erros que muitas vezes nós cometemos. Ele é capaz de restaurar a nossa vida, gerando arrependimento em nós, transformação genuína em nós, nos fazendo arrepender para amarmos e andarmos com Ele, alinhados com Ele, livres da infelicidade, da tortura, da dor, do sofrimento. Somente Cristo, não tem outra coisa que seja capaz disso. Ele resolveu o nosso drama maior com Deus, onde a ira de Deus desceria para nos matar e nos colocar eternamente no inferno, por merecimento. Merecimento nosso. E por merecimento dele, ele nos deu vida. Ele refez a nossa comunhão com Deus. Ele nos justificou dos nossos pecados. Ele nos reconciliou com Deus. Você crê nisso? Se arrependa. Peça perdão a Deus pelas suas fraquezas. Peça a Deus que renove a sua fé e esperança. Peça a Deus que ajude você nas suas aflições, porque somente nele nós temos a genuína solução para os nossos mais difíceis dramas. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos renove. E que Ele fortaleça a nossa fé em Cristo. Oremos. Nosso Deus, eu peço a Tua bênção sobre a Tua palavra, que ela seja abençoadora das nossas vidas. Obrigado, Deus, porque somente o Senhor é aquele que transforma o nosso coração e é capaz de ver as nossas aflições maiores, o nosso sentido de vida, as nossas angústias maiores. Nos socorra, nos auxilie. Venha, Senhor Deus, nos ajudar, nós precisamos de Ti. Precisamos que o Senhor aquiete o nosso coração, que o Senhor tranquilize a nossa alma, que o Senhor nos dê fé, mesmo diante de momentos tão difíceis que nós vivemos, seja pelo problema da pandemia, sejam problemas familiares, problemas no nosso coração, a nossa falta de paz, o nosso sentido de insignificância na história. Venha, Senhor, venha ombrear-se conosco, nos ajudar, nos fortalecer. Nós precisamos de Ti. Precisamos que o Senhor gere no nosso coração arrependimento sincero, para que nós confessemos diante de Ti o quanto somos miseráveis pecadores, o quanto as nossas decisões muitas vezes foram erradas, o quanto muitas vezes nós fizemos coisas que Te ofenderam, Senhor. Nos perdoe, nos anime a dedicar tempo à leitura da Tua palavra, à oração, à vida de comunhão contigo, Senhor. Ó Deus, socorra a Tua igreja, traga paz, traga alento, traga a direção do Teu Espírito, a liderança desta igreja, a este país, a este Brasil. Nós oramos pelos nossos governantes, pelos governantes de outros países, de outras nações. Ó Deus, venha nos ajudar. Dê sabedoria aos médicos, dê sabedoria aos cientistas. Ó Deus, venha socorrer o Teu povo nesses momentos tão difíceis, tanto por este lado desta pandemia, quanto o socorro necessário para que tenhamos uma espiritualidade mais firme em Ti, que deseje mais conhecer o Teu Evangelho e amar o Senhor genuinamente. Louvado seja o Teu nome, por tudo que o Senhor é e tem feito por nós. Em nome de Cristo. E que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho, e o consolo do Espírito estejam sobre vós, eleitos de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Irmãos, continuando aqui agora só com alguns avisos, temos tido as nossas lives de oração e também do grupo familiar, para que durante a semana a gente tenha a palavra de Deus ministrada ao nosso coração. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado em vários aspectos. Hoje à noite nós teremos um culto às 18h30, com Santa Ceia, com entrega de dízimos e ofertas para aqueles que vierem. E também eu gostaria de dar um aviso: nosso irmão, pastor Eurípides, ele foi contraído pelo Covid-19, ele está em casa, ok?
ele está bem, graças a Deus. A respiração dele está controlada, ele não precisou de ficar internado, tá? Está tomando ivermectina, está tomando Anita, eu acho que é Anita. Anita, valendo, né? Valendo para alguma coisa, Anita. E está lá, graças a Deus, medicado, nosso irmão, nosso pastor, amigo, graças a Deus, tá? A esposa dele até agora não teve nenhum tipo de manifestação da enfermidade, tá? Mas ele está lá. Então ele carece das nossas orações, estejamos orando por ele, orando pela vida do pai da Sandra, orando por todos aqueles que são de idade da nossa igreja, né? Nós tivemos alguns irmãos aqui, idosos da nossa igreja, hoje participando da ceia, Dona Terezinha, o seu Laval, né? E que Deus nos abençoe, nos ajude a caminhar nessa vida aí, esperançosos em Cristo Jesus, tá? Seja orando pela igreja, orando por vocês, orando pela vida de cada um de nós. Eu fico pensando assim, ainda bem que eu não peguei esse Covid esse final de semana, né? Senão eu ia ter, um presbítero desse aí ia ter que pregar aqui, porque os 2 pastores com Covid, né? Mas graças a Deus, o nosso irmão está bem, está se recuperando muito bem, com a graça de Deus, tá? Então tenham todos uma boa semana, Deus abençoe vocês. E aqueles que nos assistem, até logo mais à noite, com a graça de Deus.